Olá a todos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria a gente estar mais aí uma vez dialogando sobre a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é fiel e é verdadeira na nossa vida, no nosso cotidiano, não somente para nós estarmos anestesiados da existência ou da vida, mas nós estarmos mais ainda conscientes na palavra do Senhor Jesus. E a gente, nessa vida que a gente vive, nossa correria, do nosso trabalho, a gente esquece de Deus. A gente só se lembra de Deus, a verdade é que a gente só se lembra de Deus quando as coisas estão difíceis. Ou então, quando alguma situação, que alguma coisa dá certo na vida, que a gente vai lá e agradece a Deus, né? Nós não podemos ser assim como a palavra de Deus diz. Nós devemos estar apto tanto à bonança como também à época de escassez. E o Evangelho nos ensina, conforme Jesus, que a nossa vida ela se resumir somente aqui, nós somos os mais dos miseráveis dos homens. E as pessoas no mundo que a gente vive hoje, globalizado, um mundo sequelado vamos dizer, pela era da inteligência artificial, a tecnologia, às vezes as pessoas têm se esquecido do Criador. Não somente pelo fato da criação, mas como o Senhor de nossas vidas. E aqui a gente, nessa manhã aqui, agradecer a Deus, né, por o fato de estar aqui, agradecendo a todos os irmãos que irão ver, as pessoas, os amigos, né, e a gente quando entrega a nossa vida a Jesus, de fato, a gente não muda de religião. Eu sempre sou enfático nisso, em dizer que eu não sigo uma religião. Eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Sigo, mesmo sendo falho, pois eu sou falho, não sou, para alguns, que ser considerado hoje na mídia, na grande mídia hoje, ele tem que ser considerado como um teólogo. Eu não sou um teólogo, não sou nada do que se queira se aparentar alguma coisa, querer criar alguma coisa nova, um movimento novo, nada disso. Ou criar uma igreja nova, como alguns hoje em dia. A mania do povo hoje simplesmente não deu certo em algum lugar, aí então assim ele vai ali no cartório, cria um CNPJ e está aí mais uma nova igreja, né? Isso eu não pretendo, não quero. Respeito quem quer. Aliás, a gente vive num país que se diz democrático, né? Até enquanto a gente, cada um tem um livre pensar. Então, o meu pensamento é esse, relacionado a isso. Não tenho nada contra, respeito quem assim acha que deve ter. E eu também não quero criar divisão, criar alguma questão relacionada à placa de igreja, até porque Jesus não vem buscar placa de igreja, igreja B, igreja A, igreja C, igreja D, não, igreja U, né? Jesus não vem buscar ministérios, não vem buscar tijolo, cimento, parede, não. Jesus não vem buscar isso. Jesus vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Um povo zeloso de boas obras, um povo que tem consciência da sua vida, vive em consciência com a palavra
sempre digo isso, que aonde a gente se reúne nos finais de semana, a gente está ali fazendo o povo criar conhecimento e também se tornar consciente da palavra, do Evangelho. Porque não adianta simplesmente só você conhecer e simplesmente você não, com esse conhecimento, você não praticar. Vai se tornar um mero ouvinte da palavra de Deus. Você vai dizer, olha, as pessoas vão pregar e... não, isso eu já conheço. Até porque o Evangelho não tem nada de novo. É tudo que foi trazido aos discípulos, aos apóstolos daquela época, coisas que já se passou e também serve também para o nosso dia a dia. E com isso eu não quero dizer e desvalorizar a palavra de Deus, não. Mas o Evangelho nos ensina que nós devemos a cada dia estar no nosso ato de sobriedade, como pessoas que conhecem alguma coisa do que se diz a palavra do Senhor. Nós somos as pessoas que nós devemos estar a cada dia, não para querer julgar ninguém, nem querer jogar pedra nas pessoas porque não fazem parte do nosso pensar ou não pensam igual a gente. Esse é que é o problema que nós encontramos hoje no nosso dia a dia, as pessoas que, porque não tem o mesmo pensar, não pensam do mesmo jeito, aí se exclui-se a pessoa, se coloca a pessoa de lado, aí começa a dar títulos, desigrejado, desviado da fé, e a gente vê o que a sociedade, eu digo a sociedade entre aspas, a sociedade que se chama povo que diz ser de Deus, às vezes exclui muitas pessoas, não faz parte mais do hall de membros, porque para alguns o livro da vida se resumiu no hall de membros, né? Alguns entendem o que eu quero dizer, os que vão ver esse vídeo vão entender o que eu quero passar, a mensagem. Eu não quero aqui, só quero apenas a gente conversar, dialogar, no que eu posso fazer, anunciar a palavra de Deus aonde estiver. Não faço parte de ministérios, já fiz parte de ministérios e eu não saí nenhum com problema, jamais, nem me desviei da fé como alguns acham. Quem me conhece sabe disso, até hoje, que Deus sabe como eu vivi e como eu vivo até hoje, E a gente, na nossa vida cristã, Cristo, não a vida nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que a gente não deve viver uma vida farisaica, uma vida simplesmente de aparências. Às vezes nós vivemos a nossa vida como algo que só deve se resumir do culto do domingo. Aí no culto do domingo simplesmente se resume que eu não perco uma vigília, eu não perco um monte, eu não deixo de dar o meu dízimo, E a minha vida dentro de casa, com a esposa, com filhos, às vezes o casamento destruído, mas aparentando para todo mundo que está bem. É isso que eu chamo a atenção das pessoas, pessoas que têm um pouco de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina. Quando eu falo isso da palavra de Deus, falo primeiramente como a mim mesmo, a minha pessoa, para depois falar a outras pessoas que estão acompanhando aí esse vídeo. E o Evangelho de Jesus nos ensina que nós, andar como Jesus andou, nos ensina que nós devemos amar a todos, indiferentes, sejam gays, prostitutas, sejam qualquer pessoa. Amar não significa que eu vou abraçar aquela causa para mim ser, ou então ter atitude como aquela pessoa. Não. Eu respeitar
o ponto de vista das pessoas, respeitar que as pessoas, o mundo, a nossa missão como pessoas que pregam o Evangelho, a nossa missão é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Agora, receber a Cristo, mudar a sua vida aí, não passa para mim. Não, a minha missão não é simplesmente dizer, olha, eu vou ter que fazer mais, como alguns fazem assim, de achar que a pessoa tem que ser obrigada a fazer parte de um determinado ministério, de algum determinado lugar. Isso não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que a gente deve amar as pessoas, mesmo com as suas práticas que não podem ser iguais a nós, mas nós respeitarmos, não jogarmos pedra e nem julgar ninguém. Porque o Senhor sabe que na palavra de Deus diz que nós não devemos separar joio de trigo. Não é a nossa missão separar joio de trigo. Só Jesus naquele dia saberá quem é de Deus e quem não é. E aí as pessoas às vezes caem nesse julgamento, nesses breves julgamentos farisaicos. Julgar as pessoas, quem é de Deus, quem é que não é, quem é que está com Deus, quem é que vai para o céu, quem é que não vai, né? E a gente, como a gente conhece a palavra do Senhor, e claro, a gente sabe muito bem dos perigos que a qual a Escritura fala sobre o inferno, que é uma realidade, mas cada um sabe da sua trajetória, cada um sabe da sua vida. Não cabe a mim querer julgar ninguém por as suas atitudes, pelas suas, claro, que condizem com a palavra, condizem com o que Jesus ensinou. E as pessoas acham e dizem, olha, eu sigo a Jesus, eu creio em Deus. Ninguém quer dizer assim, eu creio no diabo. Não, ninguém quer dizer isso. Ninguém vai dizer isso, claro que não. Mas a gente vê que nas mínimas coisas sutis da vida, nas atitudes, a gente vê que elas não seguem a Jesus de fato. Não estou julgando, estou dizendo como as atitudes que às vezes as pessoas têm, como eu falei há pouco tempo, de não respeitar o caminho, a estrada de cada um, porque cada um tem uma estrada diante de Deus, diante da vida, para viver. Se ele vai receber o Jesus ou não, aí é com ele e Deus. Eu não posso interferir nessa história. E isso é o que a gente chama a atenção. As pessoas num mundo tão ridicularizado, posso até usar essa expressão, que as pessoas no mundo que a gente está vivendo hoje, o ódio, por pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente, porque a gente é muito santo, muito piedoso, nossas atitudes são muito, em outras palavras, são tão justas, né, que a gente quer simplesmente se achar como o dono da razão, o dono da verdade. E a gente não é o dono da verdade. Ninguém pode ser considerado como o dono da verdade. O único que é a verdade é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida e vida com abundância. Isso foi o que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a todos, independente de quem seja. Eu sempre digo que a gente não deve guardar rancor nem mágoa de ninguém. Como eu digo por mim mesmo, eu não carrego mágoa nem rancor de ninguém. Agora o que a gente vê, o mundo que a gente vê hoje, infelizmente chegou isso dentro, da onde não se deveria existir, é esse ódio. As pessoas têm umas pelas outras, porque pensa diferente de você, tem outras atitudes. E o que Jesus nos ensina, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como nós queríamos ser tratados, nós devemos tratar os outros. É isso que o Evangelho nos ensina. Então, que nessa palavra dessa manhã você possa refletir em tudo que foi falado. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar nessa manhã.